Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Olha nós aqui de novo, hoje está um pouquinho frio, mas nós estamos aqui para falar de corte. E quando nós vamos falar de corte, nós temos que falar em algumas especificações sobre máquinas. Então, para que você entenda e esse vídeo seja bem construtivo para ti, eu vou falar sobre a riscadeira, eu vou falar sobre a serra ponte, qual foi fabricada sob medida para nós, e eu vou falar sobre esse carrinho aqui. E para que você entenda, e você está iniciando na porcelanataria, talvez você vai ter que pesar na balança o custo dos gastos, qual você pode ter ou não. Então você precisa ver se verdadeiramente é futuro para você investir numa riscadeira de R$1.000 e poucos ou você partir para um carrinho que quando você fazer ele com a estrutura, quer seja de metalon ou uma estrutura de madeira somente para você iniciar com uma ardose em cima, esse carrinho está em torno de 200 e poucos pila e você consegue montar ele ali por uns 500, 600 reais. Vamos colocar uma base assim, ou partir para uma grande. Vai do investimento que você quer iniciar. Porém, existem algumas diferenças entre os cortes e qual que dá para cortar na riscadeira, qual que dá para cortar na serra ponte e qual que dá para cortar no carrinho. Te resumindo a conversa, existem alguns porcelanatos que eles são ruins de corte na riscadeira. E se você não tem um carrinho ou se você não tem uma serra ponte, a tendência é você cortar ele na maquita. Risca no carrinho e corta na maquita. Não quer dizer que não dá, porém você vai ter um trabalho a mais de estar retificando o corte. Então o que acontece? Existem alguns tipos de porcelanato que ele não vai sair nessa vidia normal. Então você precisa ter uma vidia de titânio. Aí ele sai, corta tranquilo, uns lubrificam a vidia, outros passam água para ela cortar e conseguem cortar. Mas existem alguns modelos de porcelanato que no momento que você vai quebrar ele na riscadeira, ele quebra fora e você perde a peça, perdeu a peça. Se você está trabalhando com porcelanato contado, você fica até com medo de fazer. Outros já passam trabalho na hora de fazer o corte de 2 centímetros na riscadeira. Então o que acontece? Parte para o carrinho, você faz a estrutura, monta o carrinho e o carrinho você vai ter um corte à água, um corte preciso, talvez um corte um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais lento que a riscadeira, porém você vai ter um corte de qualidade. Então você coloca e vê, será que é futuro a riscadeira ou será que é futuro o teu carrinho? Eu comecei com a riscadeira porque, como eu falei, eu já vim da colocação do porcelanato, então eu comecei com a riscadeira. Eu tinha a riscadeira, usei a riscadeira por um determinado tempo e depois eu parti para o carrinho. O carrinho me ajudou, eu tenho uma mesa aqui de 3 metros e pouco e eu cortei até porcelanato de 2,40 nele, 2,40 por 1,20. Me ajudou de boa. Só que, porém, eu mandei fazer essa serra ponte. Essa serra ponte, ela corre para os lados, ela vai para lá, ela vem para cá e ela vai para frente e para cá. E ela pega e tem o seu sistema de água. Então, essa serra ponte, ela me dá um corte bem preciso. Porém, o investimento dela, além de ser baixo, ainda é alto para quem está iniciando. Então, para você iniciar, você tem que iniciar com aquilo que está no seu bolso, aquilo que cabe no seu bolso. Mas você precisa fazer um investimento. Então, com o passar do tempo, a riscadeira ela me ajudou muito no início, o carrinho me ajudou muito e essa serra está me ajudando muito. Mas mais para frente eu vou investir em outra serra melhor ainda e vou colocar uma que faz o 45. Por quê? Porque a tendência é nós investir cada vez mais, é nós irmos nos aprimorando. Ah, Araújo, mas para mim inicial posso ter uma riscadeira? Pode. Eu posso começar com o carrinho? Pode. Tudo vai da tua necessidade e o que você quer iniciar fazendo. Por exemplo, para você abrir uma boca de cuba, se você não tiver o carrinho, você vai ter que riscar ela na riscadeira e você vai ter que cortar com a maquita a água. E você abriu a boca. Se você tem um carrinho ou você tem uma serra ponte, você só gira a peça aqui em cima e você já corta ele bem certinho, as medidas, você abre a boca e depois você faz o 45. Então tudo vai em questão do tempo, tudo gera em cima do tempo. E quando você entende isso, você começa a ver o que vai te trazer mais retorno no futuro e você então começa a investir. Mas a princípio, tem porcelanato que não adianta, eu preciso ter um corte à água, porque na riscadeira ele não vai quebrar, ou se ele quebrar ele dá aquele craquelado, aquele repicado e eu preciso passar a retífica. Já no carrinho não, no carrinho o que acontece? Eu preciso ter um disco bom, preste atenção, vamos fazer um vídeo ainda sobre disco, mas você precisa ter um disco bom. A mesma coisa é na serra ponte, eu já cortei granito nessa serra, corto porcelanato, 2 metros nele, bem tranquilo, bem de boa, bem sossegado, sai tranquilamente. Eu cortei um filete de 6 milímetros. Tem um videozinho no shorts que nós fizemos ali, tirando um filete de 6 milímetros. Aqui, essa máquina top, essa máquina boa. Mas o que acontece?
Quando você está iniciando, às vezes é mais futuro você ter um carrinho do que uma riscadeira. Eu faço corte até hoje na riscadeira? Faço. Eu corto reforço, corto tudo. Mas se eu peguei um porcelanato e ele já está com porcelanato contado para mim abrir o projeto, eu já parto direto para a Serra Ponte. Inclusive eu vou fazer um corte no nicho fazendo direto na Serra Ponte. Por quê? Porque aqui sai muito nicho borda contínua. Não sai aquele borda de 45 ou borda diamante. É nicho com borda contínua. Então no borda contínua, melhor coisa é nós usar a Serra Ponte. Fechou, gurizada? Espero ter ajudado vocês. Curte lá, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ajuda nós, dá sugestão de vídeo e até a próxima.